Graça e paz, irmãos. Bom dia. Amados, vamos dar sequência então aos nossos estudos na carta de Paulo aos Filipenses. Louvamos a Deus por mais um dia do Senhor, louvamos a Ele pela graça que tem nos alcançado continuamente. Nessa manhã alguns irmãos não puderam vir devido às eleições. Vamos pedir ao Senhor que Ele faça um milagre em nosso país no dia de hoje. Que o Senhor se apiede de nós, seus filhos, sua igreja, seus servos, que nós possamos ainda ter tempo de paz e tranquilidade. Amém? Irmãos, hoje nós entraremos no capítulo 4 de Filipenses, o último capítulo da carta de Paulo. Como o irmão Kenny disse, já estamos já há um bom tempo, já há mais de ano, estudando essa carta. E eu acho que vai levar mais um bom tempo ainda aí, mais uns 4, 5 meses, se não for mais. Mas o Senhor tem sido muito bondoso para conosco, por causa da riqueza de ensinamentos que tem nessa carta. E nós passamos pelo capítulo 3, o capítulo 3 ele é muito robusto, ele é muito pesado. Um capítulo muito cheio de ensinamentos, e o Senhor nos deu graça nele. Agora, nós vamos entrar no versículo 1, que não deixa de ser uma espécie de uma ponte, não deixa de ser uma espécie de uma transição. É um versículo que faz a transição do capítulo 3, que é um capítulo cheio de ensinamentos doutrinários, fundamentais para a fé cristã, para o capítulo 4, que é um capítulo mais pastoral, um capítulo mais onde Paulo está chamando os filipenses para uma vida mais prática, uma vida cristã, mais voltada para o dia a dia da prática cristã. Então nós vamos ver que ele começa o versículo 1 dizendo: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então, queridos, com a graça de Deus, nessa manhã, vamos aplicar nossos esforços para fazer um breve resumo de tudo aquilo que nós vimos doutrinariamente até então, para que nós possamos aí partir para essa questão mais prática do capítulo 4 de Filipenses. Então, que o Senhor possa nos ajudar a fazer uma geral do livro, nos lembrar dos pontos que nós estudamos, nos lembrar do capítulo 3 com maior profundidade, para que a partir disso nós possamos então estudar o capítulo 4. Amém? Vamos orar para que o Senhor nos guie em todas as coisas? Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu santo nome. Primeiramente, ó Pai, somos gratos a Ti porque podemos estar nessa manhã do dia do Senhor, nessa manhã, ó Deus, tão importante para o nosso futuro político do nosso país. Ó Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, descansando em Ti, descansando em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nós possamos, ó Deus, lançar sobre Ti todas as nossas ansiedades, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós. Que possamos, ó Deus, lançar sobre Ti toda a nossa confiança, descansar em Ti. E nesse dia, nesse momento, agora, nessa hora, devotar toda a nossa atenção à Tua palavra, aquilo que Tu queres nos ensinar, aquilo que Tu já vens nos ensinando, ó Deus. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Abra os nossos olhos, nosso entendimento, para que possamos compreender essas doutrinas ricas, profundas, eternas, sublimes. Mas não somente isso, Pai, para que possamos também colocá-las por obras. Ajuda-nos, ó Deus, para que não sejamos ouvintes negligentes, mas operosos na vida cristã, ó Pai, com cuidado, com temor, com tremor, possamos ser, ó Deus, cuidadosos em colocar todas as doutrinas, ó Deus, em prática na submissão e sujeição do Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, vamos ler mais uma vez. Portanto, Filipenses 4:1.
Meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei firmes no Senhor. O tema da mensagem de hoje é firmados no Senhor. Vamos ver, irmãos, vejamos como esse versículo, que muitas vezes para nós parece um versículo simples, como eu disse, de uma mera transição, vejamos como que ele é precioso para nós cristãos. Por quê? Porque nele Paulo expressa todo o seu amor, todo o seu apreço, toda a sua saudade, todo o seu carinho que ele tem pelos irmãos de Filipos. Então, como um pastor, ele está por meio desse versículo demonstrando o sentimento que ele tem por aqueles irmãos. Mas nesse versículo mesmo, Paulo também, como um pastor, ele fundamenta de modo importante a exortação que ele tem para aqueles irmãos. A exortação a partir dos ensinamentos que ele já vinha trazendo, ele tem uma exortação para eles dizendo: permanecei deste modo firmes no Senhor. Certo? Então eu queria tratar esse versículo sobre 2 pontos. Primeiro, o amor e o cuidado pastoral que Paulo tem para com os filipenses. Segundo, a exortação pastoral que Paulo tem para os filipenses. Então ele expressa todo esse amor, esse carinho, esse cuidado, mas ele tem uma exortação em específico. E aí nós vamos entrar então no primeiro ponto. Primeiro ponto, o amor e o cuidado pastoral para com os filipenses. Paulo começa o capítulo 4 dizendo: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados. Olha que fantástico, irmãos. Observem por quantas vezes Paulo dirige aos filipenses expressões de carinho e apreço incomparáveis, inclusive em outras cartas. Apenas em um só versículo, ele diz: meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados. Olha que fantástico, irmãos. A relação pastoral, irmãos, de Paulo com os filipenses, ela era fundamentada no quê? No amor. Percebam isso. Foram 6 expressões, 6 vezes que Paulo utilizou termos de afeição, expressões de carinho e de amor para com os filipenses. Primeiro ele os chama de irmãos. Depois ele os chama de amados. Depois ele diz que tem muita saudade deles. Ele os chama de muito saudosos, ou seja, pessoas pelas quais Paulo sente uma saudade grandiosa. E ele chama eles também do quê? De minha alegria. Vocês são a minha alegria. Vocês são a minha coroa. Vocês, sim, amados. Então, por 6 vezes, Paulo usa expressões de afeto, de carinho, de amor para com esses irmãos. E nós vamos ver uma após outra. Peguemos primeiro a expressão irmãos. Nós sabemos, irmãos, que toda a nossa relação que temos no Evangelho, relação que temos em comunhão, ela é fundamentada pelo vínculo que nós temos em Cristo Jesus. Em Colossenses 1:2, Colossenses capítulo 1, versículo 2, Paulo diz: aos santos e fiéis, irmãos em Cristo. Então nós nos chamamos de irmãos por quê? Porque nós somos irmãos. Fomos comprados por alto preço, o sangue de Cristo. E nele, nosso irmão mais velho, o primogênito do Pai, gerado do Pai, primogênito dentre os mortos, nós somos feitos o quê? Filhos, adotados nele. Então nós somos, sim, irmãos pela fé em Cristo Jesus. E é nesse vínculo que nós temos em Cristo Jesus, que Paulo se dirige aos filipenses,
expressando todo esse amor fraternal àqueles irmãos. Nós os temos por irmãos no vínculo de Cristo. Por quê? Porque em Cristo nós temos um amor fraternal que nos une. E aí vocês vão lembrar que aqui mesmo em Filipenses, capítulo 3, versículo 1, Paulo diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Então ele já vem tratando dos filipenses com essa relação fraterna, essa relação de amor fraterno em Cristo Jesus. Vocês são os meus irmãos. Nós estamos no mesmo pé de igualdade. Como irmãos, não existe dentre nós maiores e menores. Fomos todos comprados pelo sangue de Cristo, todos adotados na família de Deus, todos feitos irmãos. Essa é a ideia, irmãos. Mas aqui ainda no capítulo 3, versículo 17, olha o que ele diz, que nós estudamos há poucos domingos atrás. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então aqui Paulo está mostrando aos irmãos de Filipos toda a preocupação que ele tem para com eles, uma preocupação em levá-los a uma vida santa, como Paulo tem vivido. E agora ele conclui os seus ensinamentos no capítulo 1, 2 e 3, dizendo, apelando, chamando aqueles irmãos de maneira suave e amorosa, para que ouçam a exortação que ele tem reservado para eles. Portanto, meus irmãos. E aí nós passamos para a segunda expressão de amor que Paulo tem para com os filipenses. Ele diz amados, ele os chama de amados, e os chama duas vezes. Olha que interessante. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados. Olha que fantástico, irmãos. Ele diz duas vezes, ele repete a mesmíssima palavra. É a mesma palavra no grego. Não é uma questão de tradução, é a mesmíssima palavra. Amados, vocês são os meus amados. Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo amor que temos uns pelos outros. Existe um vínculo fraternal, um vínculo de amor fraternal entre nós. Em Romanos 12, 10, Paulo diz aos romanos, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso é difícil, irmãos. Isso está ligado diretamente com aquilo que Paulo vinha ensinando sobre nós negarmos a nós mesmos, nós tomarmos a nossa cruz. Por quê? Porque o inimigo da cruz de Cristo, ele tem a si mesmo em alta conta. E aqui Paulo está falando, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso expressa o amor que nós temos uns pelos outros, quando nós preferimos uns aos outros em honra. Então Paulo está falando, amem fraternalmente, amem uns aos outros cordialmente. Cordialmente quer dizer do fundo do seu coração, lá do seu coração, traga esse amor, um amor em Cristo. Ame profundamente com amor fraternal. E é por isso, irmãos, do grande amor que Paulo tem para com os filipenses. Ele tem esse amor para com aqueles irmãos que foram gerados pelo trabalho evangelístico dele, gerados pelas cadeias de Paulo, gerados pelos açoites que Paulo levou quando foi pregar em Filipos. E isso a gente lê em Atos 16. Então ele tem um grande amor por esses irmãos. Eles que eram seus irmãos em Cristo, amados em Cristo Jesus. Tanto era assim, irmãos, que o amor, tanto era esse amor que o apóstolo Paulo tinha para com os filipenses, que ele os chama de amados duas vezes. Mas nós já havíamos visto essa expressão de carinho, de afeto, de amor,
de Paulo para com os Filipenses, no capítulo 2. Voltem um pouquinho, capítulo 2 de Filipenses, versículo 12. Ele diz assim: pois, amados meus, como sempre obedecesse, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Olha que interessante, é uma prática de Paulo. Percebam que sempre antes dele chamar os irmãos a um comprometimento com Cristo, a um comprometimento prático de vida cristã, ele os chama do quê? De amados. Ele os chama de irmãos. Ele traz, primeiramente, os filipenses com esse vínculo de amor, com esse vínculo que ele tem em Cristo Jesus. Ele traz esses irmãos e aí ele exorta-os a viverem uma vida prática. Aqui, em Filipenses 4:1, ele está chamando-os para perseverarem firmes no Senhor. E aqui, ele está chamando-os para desenvolverem a salvação deles, no capítulo 2, versículo 12 de Filipenses. Mas em ambos os casos, ele os chama do quê? Amados. Portanto, amados. Assim, pois, amados. Estamos juntos. Depois disso, ele nos chama de muito saudosos. Por que muito saudosos? Nós sabemos, irmãos, que essa epístola ela é conhecida pelo amor, pela alegria expressa no decorrer da carta. Agora, Paulo utiliza-se dessa expressão saudosa, saudoso. Vocês são saudosos uma única vez, e aqui nessa epístola. E nessa epístola, ela é a epístola que mais expressa esse sentimento de saudade referindo aos seus irmãos. É evidente que a saudade de Paulo, irmãos, pelos irmãos de Filipos, tomava o coração dele. Ele já tinha expressado essa saudade lá no começo da carta. Vamos para Filipenses capítulo 1, versículo 8. Ele já tinha mostrado quão grande era a saudade que ele tinha dos amados irmãos de Filipos. E ele chega a colocar o Senhor Deus como testemunha desse grande amor e dessa grande saudade que ele sentia por aqueles irmãos. Então nós temos aqui Filipenses 1:8. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Olha que fantástico, irmãos. Paulo tem uma saudade muito grande. Ele tem uma saudade profunda desses irmãos. O que é saudade? Se não é a expressão de um amor, só que um amor à distância. Certo? Isso é saudade. A saudade não deixa de ser o quê? A impossibilidade de você expressar todo o amor que você tem pelo objeto amado, pela pessoa amada, devido o quê? À distância que te separa dessa pessoa. Então, Paulo, irmãos, ele não se deixa levar pela distância. A distância não é capaz de esfriar o amor que Paulo tem para os filipenses. Já ouviram dizer que a verdadeira amizade, o verdadeiro amor, ele não se desfaz pela distância. Ele não murcha. Se você realmente tem uma amizade, se você realmente tem um amor, ele permanece, mesmo à distância. É isso que Paulo está revelando aos irmãos de Filipos. Mesmo vocês distantes, mesmo eu aqui em Roma, preso, numa prisão domiciliar, a saudade que eu tenho de vocês é muito grande. E aí acontece o quê? Nós sabemos também que o amor à distância, é complicado você cultivá-lo. Por quê? Porque a distância atrapalha um pouco. Ela pode atrapalhar um pouco o cultivo desse amor. Porque nós sabemos que o sentimento do amor, irmãos,
ele existe e ele cresce à medida que nós cultivamos esse amor, certo? O amor também é algo que deve ser cultivado. O amor não é aquele sentimento que, apareceu no meu coração, nossa, como eu te amo. Não, não existe isso. O amor, ele deve ser cultivado. Cultivado de modo a que você ressalte, que você consiga ressaltar as qualidades daquela pessoa, as características daquela pessoa. E você ressaltando, você vai gerando um amor maior e maior por ela. E os pecados, como diz o versículo, que o amor cobre multidão de pecados, não é isso? Cultivando o amor, nós vamos cobrindo multidão de pecados dos irmãos. E aí nós vamos o quê? Esse amor, vamos vendo esse amor crescer, esse amor sendo cultivado. É como numa planta que tem folhas secas, você vai tirando as folhinhas, tira as folhinhas secas, e você está o quê? Regando aquela plantinha, colocando adubo naquela plantinha, você está cultivando aquela plantinha. O amor é a mesma coisa. O amor é a mesma coisa. Muitas vezes você tira as folhinhas secas do pecado. Ah, mas aquela pessoa é isso. Olha o que Cristo tem feito na vida dela. Cultive. E é o que Paulo está fazendo com os filipenses por meio dessa carta. Ele está cultivando o amor pelos filipenses. Hoje nós temos várias maneiras de cultivar esse amor, certo? Temos cartas, temos WhatsApp, temos várias maneiras de nos comunicar, não temos? Mesmo à distância. Ah, mas o irmão foi como missionário para a África. Não tem problema, a gente consegue continuar cultivando esse amor. Não é isso? Essa é a relação nossa. Não importa a distância, nós temos um vínculo maior que é Cristo. E nesse vínculo maior, irmãos, o amor deve ser cultivado. E você cultiva o amor como? Você expressando preocupação pelos irmãos. Como que você está, como que você não está. E você também se abrindo para os irmãos. Me ajuda, eu estou com dificuldade. Porque não pensem que o amor ele é cultivado somente você querendo saber como está a pessoa. Você numa posição mais elevada, e aí, como que você está? Como que eu posso te ajudar? Não. O amor também é cultivado você falando assim, irmão, me ajuda, eu estou num momento aqui de incredulidade. Me dá uma força. Me ajuda a olhar para Cristo. Me ajuda. Me ajuda. E é exatamente isso que Paulo está fazendo, irmãos. Ele começa a carta dizendo, Deus é testemunha da saudade que eu tenho de vocês. E agora ele fala, irmãos, vocês amados, muito saudosos. Então Paulo deixa claro, irmãos, o desejo que ele tem do quê? De manter essa comunhão, mesmo que à distância. Ele gostaria de desfrutar dessa comunhão, de desfrutar da presença dos irmãos de Filipos, mas não dá. Então, ele se mantém cultivando esse amor, essa saudade, comunicando-se com eles por meio do quê? De carta. Da carta. E essa reação, irmãos, é natural. De alguém que ama verdadeiramente. Alguém que ama verdadeiramente e está privado de desfrutar desse relacionamento de amor pessoal por causa da distância, ele demonstra de um modo ou de outro a saudade que ele tem pela pessoa amada. Então, irmãos, nós temos que ter esse vínculo em Cristo Jesus uns com os outros. Amém? Nós não sabemos como que vai ser o nosso futuro, irmãos. Não sabemos quais de nós ainda sairemos da igreja. Peço que a Deus que seja por motivos piedosos. E a pessoa indo embora com motivos piedosos, a gente mantém esse vínculo, mesmo à distância. E a saudade começa a apertar o coração. Mas o vínculo permanece. A relação permanece. Não é isso, irmã Alice?
Estava conversando com a irmã Larissa agora há pouco, ela falou assim, mas estou lá de São Paulo, às vezes eu sinto falta de vocês. É assim. Essa é a saudade. Esse é o vínculo que nós temos. E quando nós podemos nos encontrar, nós nos encontramos. E desfrutamos dessa comunhão pessoal. Quando não, desfrutamos da comunhão à distância. O que eu entendo é o seguinte, mais cedo ou mais tarde, alguns de nós terão que sair da igreja, mas com uma missão. E isso é uma bênção. Nós não podemos ver a nossa igreja como uma família onde eu quero ter meus filhos debaixo das minhas saias até quando eles crescerem. Quando eu crescer, ainda quero arrumar uma casinha aqui no meu quintal para eles morarem aqui. Não, não funciona assim. A vida não deve ser assim. A vida do cristão não pode ser assim. As pessoas criam seus filhos, educam seus filhos para o mundo. Nós educamos nossos filhos para Deus. E se preciso for, quando eles estiverem adultos, a gente puder, com a graça de Deus, mandar eles como missionários para outras terras, terras longínquas, louvado seja o Senhor. Mas o meu coração vai ficar apertado de saudade. É assim. É assim. Os filhos não são nossos, são do Senhor. Certo? Nós corremos um risco muito grande de, por causa do homeschooling, achar que os nossos filhos são nossos. Nossos filhos não são nossos. Nossos filhos, muito menos do Estado. Nossos filhos são do Senhor. Nossos filhos são do Senhor. E a responsabilidade que nós temos é de educá-los para o Senhor. Certo? E como igreja, a responsabilidade que nós temos é de ter irmãos firmados no Senhor, para que, quando atingirem uma estatura de maturidade, você possa falar assim, agora sim, Fábio, estão precisando de uma família. Lá na China, vamos embora? Estão precisando de uma família. Kane, aqui na Bolívia, topa? É assim, irmãos. É desse modo que nós precisamos ver a nossa igreja. E se não for assim em terras longínquas, que seja, Fábio, estou precisando de uma família. Lá em Jundiaí, você mora lá, vamos começar lá? Estão entendendo? Danilo, Várzea Paulista, vamos? Estão entendendo, gente? É desse modo que nós precisamos pensar, desse modo que nós precisamos ver a igreja. É por isso que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que, como Paulo fez, foi para Filipos, sofreu, foi aprisionado, sofreu chibatada, apanhou, mas lá ele plantou uma igreja, e agora está sentindo o que? O prazer de se relacionar com essa igreja, que ele plantou, pelas misericórdias do Senhor. Estão entendendo? Então nós homens temos que ter essa visão expansiva do Evangelho, temos que ter. Ou como que está sendo sua vida? Essa vida medíocre, uma vida medíocre ainda, procurando só os seus próprios interesses, só. Como que você tem visto o Evangelho? Irmão Edson, Elício, Edmilson, Moisés, como que nós temos visto o Evangelho? Silvano, Kaique, estão percebendo? Flávio, o Gilmar. Vejamos, irmãos, a nós mesmos como pessoas úteis, servos úteis, e não como servos inúteis. Que nós possamos nos preparar para que lá na frente o Senhor possa olhar para nós como servos úteis, trabalhados, quebrantados, humilhados, preparados para toda boa obra. E aí Ele possa nos chamar, Ricardo, Tiago, Marcos, Wesley. Percebam? Ele possa nos chamar para isso. E que nós possamos ter a oportunidade de lá na frente, trabalhando em prol do Evangelho, podemos escrever cartas para os irmãos da Igreja Batista Reformada de Francisco Morato, irmãos amados e muito saudosos. Olha que bênção seria.
Percebem, irmãos? Depois disso, Paulo fala: minha alegria e minha coroa. Eu coloquei esses dois pontos juntos. Por quê? Quando ele fala de minha alegria e minha coroa, ele está expressando toda a alegria que ele sente pelos filipenses, por ter sido Paulo um meio de trazê-los para o Evangelho. Por meio da pregação de Paulo, do trabalho evangelístico de Paulo, Paulo gerou aqueles irmãos em Cristo Jesus. Então aquela é a alegria de Paulo. Como nós temos alegria quando um filho nasce, e você fala: nasceu meu filho. É dessa alegria que Paulo está falando. Uma alegria nessa terra, uma alegria momentânea, uma alegria fundamentada em Cristo, no Evangelho, mas que dura o quê? Nessa vida. Por quê? Porque na vida futura não é mais uma alegria, e sim uma coroa. Eles são a coroa de Paulo. Como assim coroa? Paulo fala: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Abram comigo em 1 Tessalonicenses 2,19. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 19. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos? Na presença de nosso Senhor Jesus, em sua vinda? Olha que fantástico. Vocês, Paulo está falando aos Tessalonicenses, vocês são a nossa esperança, vocês são a nossa alegria, vocês são a nossa coroa em quem exultamos. Na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda. E ele continua: não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. É disso que Paulo está falando aos filipenses. Está falando: Filipenses, vocês são a nossa alegria, vocês são a nossa coroa, vocês são o resultado do nosso trabalho árduo de evangelismo, trabalho árduo de pregação do Evangelho, que trouxe para nós como recompensa o quê? Castigo, chibatadas, açoites, prisões, mas o salário valeu a pena. Percebem? É disso que Paulo está falando. Sofri demais lá atrás por vocês, mas vale a pena. É por isso que Paulo fala da relação da dor de parto. Eu tenho sentido dores de parto por vocês. Paulo disse a algumas igrejas: por quê? Tenho feito de tudo para que vocês nasçam verdadeiramente em Cristo. Agora, depois de nascido, Paulo fala: vocês são agora minha alegria e minha coroa. Ele está dizendo para os filipenses: eu dou graças a Deus porque vocês têm ouvido as pregações, têm ouvido as minhas exortações, têm atentado às minhas admoestações. Vocês têm se submetido à palavra do Senhor, vocês têm sujeitado o Espírito Santo. Vocês são a minha glória, a minha alegria, a minha coroa. É disso que Paulo está falando. E isso, irmãos, essa palavra é uma palavra animadora, uma palavra de conforto, mas que só pode ser dita a quem realmente se torna para nós uma alegria e uma glória. Porque infelizmente tem irmãos que estão naquele processo das dores de parto que Paulo fala. Por vocês sentir dor de parto, ou seja, é para nascer, não nasce, sabe?
Porque tem pessoas, tem irmãos na igreja que são assim. Você exorta, você admoesta, você orienta, você guia, você pastoreia, e a pessoa se mantém o quê? Irredutível. Por esses, dá para dizer você é minha alegria, você é minha glória, você é minha coroa? Não! Não dá. Não dá. Mas olha como Paulo diz aos Filipenses: vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa, vocês são a minha glória. Eu sinto saudade de vocês, porque se eu estivesse com vocês, eu sei que a nossa comunhão em Cristo seria profunda. Percebem, irmãos, como esse versículo é grandioso, ele é glorioso, ele é maravilhoso, e ele mostra o quê? Que a esperança de Paulo é quanto à vinda de Cristo. Quando Cristo vier, na sua glória, eu tenho vocês como minha coroa, eu tenho vocês como fruto do meu trabalho em Cristo Jesus, no Espírito Santo. Vocês que lá na glória vão falar assim: ó, eu estou aqui, graças à graça e à misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo trabalho de Paulo, pela obra de Paulo, pelo ministério de Paulo. E nós poderemos dizer assim uns dos outros: eu estou aqui graças à misericórdia salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, mas pelo trabalho missionário do meu pai, da minha mãe, do meu vizinho que me evangelizou, do meu irmão em Cristo, do pastor que tem me guiado, me orientado. Estão percebendo, irmãos? É isso, é nisso que Paulo se gloria, é nos Filipenses. Eles são a glória de Paulo. E aí eu pergunto para vocês: e vocês? Vocês podem dizer a mesma coisa? De pessoas a quem vocês têm evangelizado, pessoas a quem vocês têm orientado, pessoas a quem vocês têm conduzido à graça de Deus? Será que os nossos filhos chegarão lá e falarão assim: glória a Deus, pelo meu pai que evangelizou-me, pela minha mãe que me evangelizou, pela minha avó que me evangelizou, que me chamou à conversão, mostrou meus pecados, pelo meu tio que me evangelizou, pela minha tia? Será? É sobre isso que nós estudamos em Filipenses 2. Vamos voltar um pouquinho. Filipenses 2,14. Vocês lembram dessa passagem que nós estudamos? Onde Paulo disse aos Filipenses: fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo está falando: não façam as coisas com murmuração, tornem-se irrepreensíveis, vivam como filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa, corrupta. Resplandeçam nesse mundo como luzeiros. Preservem a palavra da vida. Para quê? Para que quando chegar lá na frente no dia do Senhor, eu não chegue diante de Cristo e fale assim: mas cadê aquele irmão por quem eu lutei, para quem eu preguei, a quem eu orientei? Cadê aquele irmão que seria agora a minha coroa? Não. Ficou para trás. Não está aqui. É disso que Paulo está falando. Olha que interessante: para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão. Já pensou? Tanto tempo gasto com o irmão, e aí você chega lá na glória diante de Cristo e fala: cadê o irmão? Não está. Corri em vão com aquele irmão, corri em vão com aquela irmã. É disso que Paulo está falando. Vocês são a minha glória, permaneçam firmes no Senhor, para que quando chegar lá, eu encontre vocês comigo na glória. Vocês serão a minha coroa,
E eu me glorio de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Pelo contrário, todo o meu esforço, todo o meu trabalho surtiu efeito eterno. Percebem? É uma bênção isso daqui, irmãos. Glórias ao Senhor nosso Deus, irmãos. Quanta alegria. E ele continua assim no versículo 18 de Filipenses 2: assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo está falando, vocês pela mesma razão se alegrem comigo. Alegrem porque vocês têm a mim que estou direcionando vocês, guiando vocês, orientando vocês. Nós devemos dar graças a Deus, irmãos, pela oportunidade de sermos úteis na vida dos irmãos e de termos irmãos úteis na nossa vida, que possam direcionar-nos de maneira piedosa, certo? Mas isso é para quem quer. Os filipenses, irmãos, eram a coroa e a alegria de Paulo, eram fruto do trabalho de Paulo, o resultado de todo o sofrimento que Paulo havia enfrentado na Macedônia por eles. Que nós possamos também sofrer, enfrentar dificuldades, pelo benefício espiritual daqueles que o Senhor tem colocado sob nossa responsabilidade. Quer sejam nossos filhos, quer sejam nossos irmãos, quer sejam nossos pais, quer sejam nossos sobrinhos, que nós possamos ser úteis na vida deles, de uma maneira eterna, e que lá na glória eles possam comparecer diante do Senhor e falar assim, por causa dele. Eu vou dizer que eu tive um sentimento uma vez, a primeira vez que eu dei aula, eu tinha 18 anos, que eu dei aula de língua portuguesa numa escola. E eu dei aula um ano só. E tinha várias crianças. E passado um tempo, depois eu falei assim, Senhor amado, eu dei aula durante um ano, passaram, não sei, mais de cerca de 250 crianças na minha mão, e eu nunca falei do Evangelho para elas. Nunca tinha falado do Evangelho para elas. Passados uns anos, eu encontrei algumas daquelas crianças que tinham sido alunas minhas, crentes em igreja. E como uma delas, eu até falei assim, glória a Deus, você se converteu. Me converti, pastor. Na época eu não era pastor. Eu me converti sim. No ano tal foi assim, assado. Que maravilha, glória a Deus. Mas eu virei as coisas e falei assim, não foi por meu intermédio. A chance que eu tive de evangelizar, de falar de Cristo, eu perdi. Percebam quantas pessoas nós temos evangelizado, e pessoas que chegaram lá na frente e falaram assim, eu estou aqui pelo esforço, pela dedicação que o Fábio teve para me evangelizar, que o Tiago teve para me evangelizar, que o Kenny teve para me evangelizar. O Senhor me fez ver, o Espírito Santo abriu meus olhos, por meio do que? Do trabalho evangelístico da Maria, da Marina, da Simone. Estão percebendo, irmãos, a bênção que é isso? Então, queridos, que o Senhor faça-nos ver a grandeza do que Paulo está dizendo aqui. Vocês são minha alegria, vocês são a minha coroa. Agora eu queria fazer uma rápida explanação. Vocês perceberam o que Paulo faz aqui no versículo 1? Ele trata de maneira muito carinhosa e afetuosa aqueles irmãos de Filipos. E eu vou dizer para vocês, irmãos, nós devemos aprender isso com Paulo, a nos tratar de maneira afetuosa, a nos tratar de maneira carinhosa, de maneira amorosa, a considerarmos sim uns aos outros irmãos, a considerarmos sim uns aos outros amados, a termos uns pelos outros como sendo a nossa alegria, a sentirmos sim saudades uns dos outros quando estamos distantes, quando um irmão não pode vir e estar presente conosco no culto no domingo. O que nós sentimos? Saudade, a falta daquele irmão, a falta daquela irmã.
Percebam, isso deve ser algo, irmãos, com a qual nós devemos nos preocupar. Nós temos uma tendência de nos sentir envergonhados, de expressar muitas vezes o nosso sentimento de amor, de carinho. Não temos vergonha de expressar nossa ira, nossa raiva, nosso ódio, nossa revolta. Isso a gente não tem vergonha. Mas expressar o nosso sentimento de amor, de cuidado, de afeição, de carinho, isso a gente tem vergonha. Isso é ímpio. Ímpio. Isso é algo ímpio. Devemos nos arrepender disso e aprender a expressar sim nosso amor, de ser irmão, te amo, irmã, te amo, marido, te amo, esposa, te amo, filhos, te amo, e mostrar quanto essa pessoa é importante para a gente, quanto essa pessoa é importante. Nós somos importantes uns para com os outros. Cristo Jesus nos fez importante de uns para com os outros. Devemos ter saudade de uns dos outros. Devemos sentir esse apreço de um para com os outros. Devemos evitar a todo custo divisão, facção, separação. Por quê? Porque o amor encobre multidão de pecados. Sejamos dispostos a encobrir multidão de pecados. Lógico que, se a pessoa não quer reconhecer seu pecado, se arrepender e voltar à reconciliação, que vá fazer o quê? Mas o que depender de nós, façamos o máximo esforço possível para quê? Para trazer para perto, para junto. E esse relacionamento mútuo, esse relacionamento próximo de amor, irmãos, deve ser expresso com amor. É isso que Paulo faz para com os filipenses. Vocês são amados meus. Eu tenho uma saudade monstruosa de vocês. Eu amo vocês. Vocês são a minha alegria. Eu tenho alegria ao olhar para vocês e ver a vida de vocês, a relação que vocês têm com Cristo Jesus. Vocês são a minha coroa, a recompensa do meu trabalho. Isso é maravilhoso, irmãos. Agora vamos partir para o segundo ponto, a exortação pastoral de Paulo dirigida aos filipenses. Então Paulo prepara o caminho para a exortação. Ele mostra quão preciosos são aqueles irmãos para ele. Por isso, ele vai exortá-los. Nós hoje temos uma tendência ridícula, absurda. Uma tendência moderna de que a exortação e a demonstração feita a mim, você não me ama. Se você me amasse, você passaria a mão na minha cabeça. Não é isso, amor. Paulo fala: eu vos amo, vocês são preciosos para mim, vocês são a minha alegria, então permaneçam em Cristo, permaneçam firmes no Senhor. Estão percebendo? Por quê? Porque essa é a condição, irmãos. A partir do momento que vocês não estão firmes no Senhor, como que você pode ser a minha alegria? Como que você pode ser o meu regozijo? O irmão amado? Você se desviou do Senhor, não tem mais o que fazer. Então Paulo demonstra todo esse amor, esse carinho, essa relação afetuosa para com eles, mas dizendo: permaneçam firmes no Senhor. Porque em Cristo nós somos irmãos, em Cristo nós somos amados, em Cristo eu morro de saudade por vocês, em Cristo vocês são a minha alegria, em Cristo vocês são a minha coroa. Saiu o vínculo de Cristo, acabou, irmãos, acabou, vai tudo por terra, cai tudo por terra, não tem mais como chamar de irmão, não tem mais como chamar de amado, não tem mais como sentir saudade. Acabou a relação. Não tem mais como ser alegria, motivo da minha alegria, motivo de ser minha coroa. Não tem como. É por isso que Paulo utiliza-se, irmãos, a palavra portanto. Então nós vemos aqui, capítulo 4, versículo 1. Portanto. O que significa esse portanto? Portanto, irmãos, é uma conjunção, e que na língua portuguesa dá a ideia do quê? De conclusão de um raciocínio, mas também de introdução a uma motivação.
Ele vai inserir então uma motivação que ela advém do quê? Ela procede do quê? De uma conclusão de um raciocínio já exposto. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando assim, ó, eu ensinei tudo para vocês. Pega aqui, vamos pegar, nem vamos muito para trás, mas pegando só o capítulo 3. Paulo está falando o que para eles? Cuidado com os cães, maus obreiros, a falsa circuncisão. Não, esquece tudo que vocês fizeram. Foquem em Cristo Jesus. Ele é tudo para nós, Paulo está falando. Eu considerei tudo como perda por causa de Cristo. E agora eu quero crescer no conhecimento dele. Eu quero conhecê-lo mais. Eu quero conhecer o poder de sua ressurreição. Eu quero conhecer a comunhão dos seus sofrimentos. Eu quero conformar-me com ele na sua morte. Eu quero alcançar a ressurreição dentre os mortos. É disso que Paulo está falando. Por isso, agora eu quero alcançar aquele que já me alcançou. Eu tenho por alvo Cristo. Eu quero correr para ele e ir até ele. Mas cuidado, que no meio de vós existe o quê? Pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. Eles só olham para o ventre deles. Eles não se preocupam com essa terra. E nós não, nós temos uma pátria celestial. O Deus onde nós esperamos o nosso Senhor e Salvador. Entenderam? Portanto, é isso que está falando. Depois de tudo isso, expresso e apresentado, portanto, amados, irmãos, saudosos, minha alegria, minha coroa, sim, meus amados, permanecei firmes no Senhor. Vocês têm tudo agora para vocês permanecerem firmes no Senhor. Eu apresentei tudo para vocês, Paulo está falando. Tudo. Tudo. E ainda dei a vocês o quê? Uma grande esperança. Que vocês aguardando o Senhor na sua vinda, Ele vai vir e vai transformar vossos corpos. E vai transformar vocês a imagem do corpo de glória dEle. E vai levá-los para Ele, para toda a eternidade. Esse é o raciocínio concluído de Paulo. Certo? E a motivação? Qual é a motivação que Paulo expõe, que mostra? Tendo tudo isso, permaneçam firmes no Senhor. Vocês têm um grande ensinamento, uma grande doutrina, capaz de fazer com que vocês permaneçam firmes no Senhor. Certo? É por isso que ele fala, olha só, permanecei deste modo firmes no Senhor. De que modo? Do modo como ele apresentou. Ele vinha apresentando. Ele já vinha tratando sobre isso. Ou seja, depois de tudo aquilo que Paulo, ele se propõe a ensinar aos filipenses, no que diz respeito de uma vida prática, agora ele fala, ponham por obra, permaneçam firmes, permaneçam. Quantas exortações não vieram lá atrás, quantos ensinamentos não vieram lá atrás? Não é isso? Paulo vai fazer a mesma coisa, voltem um pouquinho, para vocês verem como que a própria epístola de Paulo aos Filipenses se explica. Em Filipenses 1:27, olha o que Paulo fala. Depois de alguns ensinamentos, Paulo mostrando que ele queria que Cristo fosse engrandecido no seu corpo. Paulo falando que o viver para ele era Cristo e o morrer era lucro. Paulo dizendo que ele estava dividido. Ele não sabia se ele queria morrer logo para estar com Cristo, que era muito maior, ou se ele deveria continuar com os irmãos de Filipos, guiando-os, conduzindo-os, pastoreando-os. E aí no verso 27 ele diz, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes. Firmes. Em quem? No Senhor. Estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha que fantástico. Permaneçam firmes, vivam de acordo, vivam de modo digno do evangelho que vocês têm professado, Paulo está falando. E que essa seja uma exortação, irmãos, para nós.
que nós entendamos isso. Por quê? Paulo chama os filipenses a estarem firmes no Senhor. E aí eu vou dizer uma coisa para nós, para vocês. A perseverança, irmãos, é uma virtude cristã. E ela deve ser o quê? Desenvolvida. Nós, como bons reformados, muitas vezes nós caímos no erro. A partir da doutrina da perseverança dos santos, onde nós sabemos que, uma vez eleito e salvo por Cristo, esse eleito perseverará até o fim. Amém? Não é verdade isso? É verdade. Mas nós temos a tendência de achar que essa perseverança, ela vem automaticamente. Eu fui eleito, fui salvo, fui lavado pelo sangue de Cristo, fui justificado, estou sendo santificado, agora, de algum modo, vai brotar de mim uma perseverança que vai me manter firme até o último dia. Não, não é assim não. Nós erramos vergonhosamente, irmãos, ao pensarmos que uma vez salvos em Cristo, uma pessoa vai perseverar espontaneamente na vida cristã. Não vai. É guerra, é luta. É luta. Ou vocês acham que Paulo, quando todas as vezes que ele foi fustigado, sofreu fome, nudez, perigo, espada, prisão, tudo isso ele sofria assim? Nossa, como é bom sofrer por Cristo. Você acha que é assim, irmãos? Como é bom perseverar. A perseverança está brotando no meu coração. Não, irmãos, é guerra. É guerra. Nós pensamos que sem esforço algum a perseverança vai brotar de nós instantaneamente quando nós precisarmos dela. Estou precisando de perseverança. Ah, então tá, deixa eu esperar mais um pouco. Vai brotar, ela vai vir. Não, não vem. Você tem que se apegar a Cristo, você tem que se apegar às promessas de Cristo. É por isso que Paulo está falando, firmem-se no Senhor, perseverem no Senhor. É por isso que tantas passagens da Bíblia nos exortam à perseverança. Em Atos 11, 23, é dito, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Está falando de Barnabé aqui. Paulo e Barnabé. Exortando a todos, para que? Com firmeza permanecessem no Senhor. Estão percebendo, irmãos? Permanecer no Senhor exige o quê? Firmeza. Por isso que Paulo fala, permanecei deste modo firmes no Senhor. É exigido de nós o quê? Que nós continuamente busquemos a Cristo, desejemos a Ele, ansiemos por Ele. Ele tem que ser o nosso alvo, Ele tem que ser a nossa meta, Ele tem que ser tudo. Permaneçam nessa atitude. É o que Paulo está falando. Em Atos 14, 22, vamos abrir juntos, Atos 14, 22. Para vocês verem como nós somos hoje, tão fracos, tão mesquinhos, tão patéticos. Em Atos 14, 19, olha o que nós lemos. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Paulo estava pregando o evangelho. Esses judeus instigaram a multidão a falar, apedreja, e começaram a apedrejar Paulo. Irmãos, apedrejamento naquela época não era coisa simples não, tá? Apedrejamento naquela época não eram pedrinhas que você vê de construção, que está na calçada. Vamos pegar, aproveitar essas pedrinhas aqui e tacar no fulano, não. Eram pedras. E para Paulo ser arrastado e tido por morto, ele perdeu a consciência. Levou umas boas pedradas na cabeça a ponto de perder a consciência. Ele foi arrastado e tido por morto. 20. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade.
Imagina, você é apedrejado. Aí os discípulos começam, Senhor, será que morreu? Será que não morreu, Senhor? E Paulo pega e começa. Levanta e entra na cidade. Se fosse nós, ai meu, eu não sabia que eu ia sofrer tanto assim. Paulo levanta e volta para a mesma cidade, irmãos. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio, Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isso é evangelho, irmãos. Isso é permanecer firme. Não importa a pedrada, a chibatada, a chicotada, não importa. Eu permaneço firme. Não importam as adversidades. Ah, mas eu pequei, me afastei do Senhor, eu não consigo mais sentir a sua glória. Meu Deus do céu! Apegue-se a Cristo. Firme no Senhor. Firme no Senhor. Mas eu tive um sentimento que, meu Deus do céu, firmados em Cristo. Mas eu peguei contra aquele irmão, vai e peça perdão, e firme-se em Cristo. Reconcilie-se, firme-se em Cristo. É disso que Paulo está falando. Perseverança não é algo que brota do nosso coração, irmãos. Nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Perseverança é você falar o seguinte: calma aí, levei um monte de pedrada, quase morri, mas vale a pena. Vale a pena. Porque a minha recompensa será eterna. A minha coroa é eterna. Cristo é minha glória. Vale a pena morrer por Ele. É isso que é perseverança. É você botar na sua cabeça o quê? As promessas de Cristo. Aquilo que você recebeu dEle. Promessas de glória. Em Efésios, Paulo diz, Efésios 6,10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Está vendo? Se Paulo parasse por aqui, ó, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, poderia ser que a gente deduzisse que em algum momento esse fortalecimento surgiria do nosso coração. Igual eu falo para você, sabe? Quando uma pessoa do mundo fala para você, você fala assim: rapaz, eu estou endividado, estou sem emprego. A pessoa chega para você e fala assim: tenha fé, vai lá, tenha fé. Aquele ânimo, sabe? Mas fé no quê? Em quem? Como? É como se Paulo estivesse falando assim: ó, quanto ao mais, irmãos, se fortaleça, sejam fortalecidos na força, no Senhor e na força do seu poder. Mas ele continua dizendo: revestivos de toda a armadura de Deus. Ou seja, a perseverança, ela vem como guerra, por meio de luta, por meio de você se apropriar das armaduras que Paulo fala lá em Efésios 6. Aproprie-se dela. Escudo da fé, capacidade de salvação, couraça da justiça, pregação do Evangelho, calce os pés com a sandália da pregação do Evangelho. É isso. É por meio dessas ferramentas, dessas armas, que vem o quê? O fortalecimento no Senhor. Então, amados, são muitas e muitas as passagens, mas eu queria pegar a última passagem de Hebreus. Hebreus capítulo 10, finalzinho do capítulo 10, que nós lemos há uns domingos atrás, quando eu falei de Hebreus 11. Hebreus capítulo 10, que é a introdução para o capítulo 11, o capítulo da fé. O autor de Hebreus diz, a partir do versículo 35, ele fala: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Vocês lembram que eu falei que os hebreus, na ocasião,
estavam apostatando da fé devido às grandes perseguições. E Paulo, pode ser Paulo, eu tenho problema porque foi Paulo, mas eu costumo falar que é o autor de Hebreus. E o autor de Hebreus diz o que aqui, ó? Não abandonem essa confiança, porque nela tem grande galardão. Aí ele continua: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha só que interessante. Eu preciso de perseverança, vocês precisam de perseverança, nós precisamos de perseverança, irmãos. Não é algo que brota na vida do cristão, não. Nós temos o Espírito Santo que milita contra a carne militando contra o Espírito. Por meio do Espírito nós temos sim, em Cristo Jesus, amor, paciência, fé, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, perseverança. Tudo isso nos foi dado em Cristo Jesus. Nós temos como fruto do Espírito Santo. Mas para que isso se manifeste, nós temos que guerrear, nós temos que lutar. Nós temos que muitas vezes falar assim: calma aí, eu estou me deixando levar pelas circunstâncias da minha vida? Não sou eu que tenho estudado, lido e acompanhado o que? Os decretos de Deus, as providências de Deus? Já está tudo na nossa cabeça, irmãos. Coloque isso para funcionar. Peça misericórdia do Senhor e fala: Senhor, tem misericórdia, que eu não ouça a praga do meu coração na minha mente, que eu ouça a tua palavra, que eu ouça o Senhor falando no meu coração. É como o peregrino, o cristão, no livro Peregrino, passando pelo vale da sombra da morte, e lá relata que ele não sabia, muitas vezes, o que estava falando no ouvido dele, se era o coração dele, ou se era algum demônio, se era a mente dele que estava levando ele às blasfêmias, ou se era algum demônio vindo e colocando isso na mente dele. Essa é a guerra. Essa é a guerra. Muitas vezes na nossa mente passam blasfêmias contra o Senhor, guerra. E John Bunyan mostra isso precisamente, porque na biografia dele ele fala que ele lutou anos contra blasfêmias que vinham na mente dele. Ele fala assim: como que eu posso blasfemar contra o meu Senhor? É guerra. Capacete da salvação, escudo da fé. A gente acha que a vida cristã acontece assim, ó, vai acontecendo, sabe? Parece joguinho de videogame. Você passou tal fase, agora você tem tal poder. Não é assim que funciona, gente. Por Deus. Quantas vezes nós já temos falado de homens, grandes homens do passado, grandes profetas do Velho Testamento. Homens como, por exemplo, Elias, que num determinado momento, no Monte Carmelo, está matando 400 profetas de Baal. Um pouco mais à frente ele está fugindo de Jezabel. Você fala: cadê a incongruência? Cadê a coerência nessas atitudes de Elias? O mesmo acontece conosco. Hoje estamos derrubando um gigante, amanhã estamos correndo de um cachorro. É assim que é a nossa vida. Por quê? Porque não temos nos apropriado continuamente. Perseverança, irmãos, é um ato contínuo, é dia a dia, você mantendo o território, porque você parou, você perde território. É assim que funciona, certo? E aí ele continua aqui, ó, vamos retomar, Hebreus 10:35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá como? Pela fé, dia a dia, fé. Fé e mais fé. A fé de hoje pode não ser suficiente para amanhã. É todo dia fé. A fé de ontem não me vai ser suficiente para hoje. É todo dia fé. E fé
é uma vida de fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Olha do que eu estava falando. Por isso que Paulo está dizendo: meus irmãos, amados, muito saudosos, minha alegria, minha coroa, permaneçam firmes no Senhor, porque se vocês retrocederem, acabou. Acabou. Se retroceder, não se compraz nele a minha alma. Nós, porém, não somos o que retrocedem. Aqui que está o ponto máximo da doutrina da perseverança dos santos. Você é santo, você foi salvo, lavado pelo sangue de Cristo. Glória a Deus, você é daqueles que não retrocedem. Você é daqueles que não voltam para trás. Você é daqueles que permanecem no Senhor. Mas pastor, eu não tenho toda essa firmeza não. Glória a Deus por isso. Reconheça a sua fragilidade, apegue-se a Cristo e continua. Nós não somos os que retrocedem. Não somos. A gente pode chegar diante da dificuldade, diante dos leões e falar: Senhor, não dá. É fantástica a história do peregrino, quando ele está passando pelo vale da sombra da morte, quando ele está lutando contra Apolion, que ele várias vezes ele fala assim, está lutando, está apanhando, está sofrendo, com medo, com temor, com receio, e ele fala: se eu virar minhas costas eu morro, ele vai me acertar as costas. Ele não tinha uma armadura, a armadura dele era só para frente, não era para as costas. Se eu virar as costas ele me mata. Não retrocedo, eu continuo sofrendo, apanhando, sangrando, mas eu continuo. É isso, irmãos, que é vida cristã. Não é só vitória não. A gente pega a praga da teologia da prosperidade e implanta ela na nossa vida cristã. Nossa vida cristã não é só vitória não, é um monte de derrota, mas um monte de derrota numa caminhada constante rumo a Cristo. Eu caio, levanto e continuo, tropeço, caio, levanto e continuo. É assim que é a nossa vida. O cristão, relatado no peregrino no Vale da Sombra da Morte, ele está cheio de medo e de temor. Não sei se vocês lembram do relato. Do lado direito tem uma vala, do lado esquerdo tem um lamaçal. O lugar por onde ele passa é um lugar apertadíssimo, no escuro, breu total, não está vendo nada. E ele continua: será que eu volto? Mas se eu voltar? Não, eu continuo. Eu chego a pensar assim: mas se eu voltar agora que eu estou no meio do caminho, se eu continuo é metade, se eu volto para trás é mais metade, vou enfrentar de novo todo aquele medo que eu passei já. Eu continuo, eu persevero. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Pecou, reconhece o pecado, arrependa-se, confesse e continue. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Glória a Deus, irmãos. O que é exigido de você e de mim? Fé. E essa fé nem vem de vós, é dom de Deus. Creia. A mesma fé que te trouxe para o Evangelho é essa fé que pode te manter no Evangelho, perseverante, firme no Senhor. Não retroceda, continue. Por isso que Paulo fala: portanto, desse modo permanecei firmes no Senhor. Vamos permanecer firmes, irmãos. Firmes. Caiu, levanta e anda. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Depois de tantos ensinamentos, Paulo fala: não percam de vista o alvo, é Cristo. É Cristo Jesus nosso Senhor, firmados nele. É por isso que hoje o nosso amado irmão Kenny abriu o culto lendo João 15, 1, a partir do versículo 1.
Vocês veem Jesus falando que Ele é a videira verdadeira, o Pai é quem? É o agricultor. E aí Ele continua e diz: aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Fruto. Fruto. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele faz o quê? Ele o corta. E todo o que dá fruto, Ele limpa. Nós já falamos sobre isso. Esse limpar é podar. E a poda dói. Mas Ele limpa, Ele poda para que dê mais fruto. Certo? E Jesus continua: como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Está se falando o quê? De perseverança. Nós permanecermos em Cristo. Quando você permanece em Cristo, você frutifica. Então Paulo está dizendo o que para eles aqui em Filipenses? Está dizendo o que para os irmãos de Filipos? Permaneçam em Cristo, para que a partir de tudo isso que eu estou ensinando a vocês, vocês frutifiquem numa vida cristã prática, numa vida cristã produtiva. É isso que ele está falando. E aí ele diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Quem são esses? Daqueles que retrocedem. Nós não somos os que retrocedem. Permaneçam em Cristo, firmados em Cristo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Estou percebendo? Se vocês permanecerem em mim, a minha palavra permanecer em vocês, as minhas promessas permanecerem em vocês, vocês se lembrarem das minhas promessas e agarrarem a elas, o que vocês pedirem, e aqui está falando não é de pedir qualquer coisa não, é pedir no sentido de querer frutificar em Cristo. O que vocês pedirem vai ser concedido a vocês, para que vocês possam frutificar mais e mais. Nisso é glorificado o Pai, em que deis o quê? Muito fruto. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. E ele continua: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Aqui, irmão, está falando tudo sobre perseverança. O que é você permanecer em Cristo? Perseverar firme em Cristo. É você se sujeitar aos mandamentos dele, se sujeitar a ele. É você se lembrar das palavras dele, se apegar às palavras dele. Você querer ele como seu alvo, como tudo. A sua meta. Você ansiar por ele, desejar por ele, ambicionar ele. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amém, irmãos? Então, queridos, permaneçamos em Cristo. Irmãos, descansem em Cristo quanto à sua justificação. Nós vimos isso no capítulo 3 de Filipenses. Busquem a Ele, desejem a Ele, anseiem por Ele, ambicionem a Cristo no decorrer da sua santificação, da sua vida de santificação. Tenha a Cristo como seu alvo, tenha Ele como a sua meta, como seu objetivo de vida. É Ele. Nada mais importa. Eu me desvencilho de tudo por Ele. Esteja disposto e disposta a seguir a Cristo nos seus passos, no dia a dia. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga o Senhor Jesus Cristo e ande aqui assim como Ele andou, na dependência do Pai, em sujeição ao Pai, em dependência dEle. Mantenha os olhos fixos nos céus, aguardando a volta do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo.
porque Ele transformará o seu corpo de humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória. Apegue-se a Cristo, isso que significa estar firmados em Cristo. Amém? E todos os revés da nossa vida, todos os problemas que virão, se no caso forem perseguições, nós estamos num dia bastante importante para o nosso país. Se vierem perseguições, se vierem situações adversas, se vier desemprego, se vier problema de saúde, o que quer que venha, irmãos, saibam que isso é para nos levar para mais próximos de Cristo. Ah, mas veio desemprego, estou com falta, estou com... Vou cair em pecado, pastor. Aproxime-se de Cristo, não desvie o olhar dele, mantenha o foco nele, creia nele, apegue-se a ele, a palavra dele, as promessas dele, é ele, só ele. Amém? Que isso seja força, irmãos, para que nós permaneçamos firmes no Senhor. Permanecei, pois, firmes no Senhor. Amém? Meus amados, não muito saudosos, minha alegria, minha coroa, graças a Deus não muito saudosos, mas se preciso for, e o Senhor um dia nos separar, que seja uma separação para a expansão do Evangelho. Quando houve perseguição em Jerusalém, houve a dispersão. O que aconteceu com aqueles irmãos? Foram dispersos, fugiram. Ah, mas então eles deviam ter ficado e enfrentado a perseguição. Não, muitas vezes nós devemos fugir da perseguição. Se houver essa possibilidade, fuja. Porque na dispersão, esses irmãos fugindo de Jerusalém, foi por meio dessa dispersão que o Evangelho foi levado para... chegou até nós hoje. Certo? Então pode ser que o Senhor até venha nos dispersar, mas que essa dispersão, esse afastamento, seja no vínculo de Cristo, para a glória dele, para a expansão do seu santo Evangelho. Amém, irmãos? Enquanto estamos juntos, mantenhamos-nos juntos, unidos, com amor fraternal, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Vamos curvar nossas cabeças. Pai, quanta grandeza nós temos em Cristo Jesus nosso Senhor, meu Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a afirmar nossa fé em Cristo. Firma nossa fé, ó Deus, dia após dia, que possamos enfrentar essa batalha, a batalha da fé, confiantes em Ti, ó Deus. Ó Pai, de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e de que tudo, ó Deus, tudo está ocorrendo em nossas vidas, para nos levarmos para mais próximos de Cristo. Não permita que desviemos nossos olhares, ó Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que possamos olhar, contemplar continuamente a serpente estendida naquela haste do deserto, para que nele depositemos a nossa confiança dia após dia, lutando contra o veneno do pecado dentro de nós. Leva-nos a negarmos a nós mesmos, a tomarmos a sua cruz, ó Pai, a nossa cruz, e a seguirmos a Cristo Jesus nosso Senhor, para a glória do Teu santo nome. Amém, ó Deus.